Olá, boa tarde. O embaixador do Japão no Brasil disse que empresas nipônicas têm interesse em investir no país caso as reformas sejam aprovadas. Ele participou nesta manhã de sessão especial no Senado em comemoração aos 111 anos da imigração japonesa para o Brasil. Em 18 de junho de 1908, 158 famílias japonesas chegaram no Porto de Santos para trabalhar em fazendas de café. Era o início da imigração responsável pelos 2 milhões de habitantes de origem japonesa que atualmente vivem no Brasil. A senadora Leila Barros destacou a presença de empresas japonesas no país, especialmente nos setores automotivo e gastronômico, e lembrou que atualmente milhares de brasileiros descendentes de japoneses, chamados decassegues, estão indo procurar emprego no Japão. Agora é o Japão que oferece emprego aos brasileiros. 100 anos atrás era o Brasil que acenava para os japoneses. Ademais, para além da inquietação natural que move o homem e o mantém na busca incessante de terra prometida, toda a migração tem forte motivação econômica e algum fundo político. Contudo, não importam os motivos. Nosso país respira Japão por todos os lados. O embaixador do Japão no Brasil lembrou projetos comuns entre os países. Programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados transformou a região dos cerrados em uma das maiores regiões produtoras agrícolas, transformando o Brasil em um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo. Além disso, o Japão tem contribuído em áreas como a infraestrutura urbana, a transmissão digital de sinal de televisão, a prevenção de desastres naturais e a introdução do modelo de polícia comunitária Koban. E disse que a visita do presidente Jair Bolsonaro a Osaka em junho para participar da cúpula do G20 aproximou ainda mais Brasil e Japão. Se as reformas no Brasil avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente para se instalar no Brasil e aumentar os investimentos. Representante do governo brasileiro, a diretora do Departamento de Japão e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores reconheceu a contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento do Brasil e apresentou um testemunho pessoal. Como nipodescendente, tenho muito orgulho das conquistas de meus ancestrais e do elevado grau de integração que a comunidade japonesa teve no Brasil. Neta de 4 avós japoneses que mal aprenderam português, sei dos grandes desafios enfrentados. Por isso, sou muito grata aos esforços envidados e aos ensinamentos que recebi, de meus avós e, sobretudo, de meus pais. A convicção de que a educação é prioritária e que a dedicação e o trabalho árduo tudo podem. Orientações valiosas de vida e que me permitem estar hoje aqui. A sessão teve ainda uma demonstração de judô do campeão brasiliense Salomão Pereira, de apenas 3 anos de idade, que participa de um projeto social. E a apresentação de um grupo de dança japonesa. Desemprego e Previdência, assuntos do debate realizado nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Segundo o representante do Ministério da Economia, o desemprego vem diminuindo. Falta acelerar o ritmo. No primeiro trimestre, aqui é dado da PNAD contínua, houve uma queda de 1% em relação ao patamar de 2017. Eu acho que é positivo no sentido de reversão desse desemprego, cresceu muito entre 2015 e 2017, mas é claro, a gente precisa diminuir ainda mais e acelerar esse processo de reversão. Rogério Constance alertou para a calamidade que é a situação fiscal brasileira. A gente está numa trajetória explosiva de dívida pública, a dívida bruta do governo geral, aí pegando União, Estados e municípios, passou de 50% do PIB para quase 80%, num período de 5 anos. Se a gente não brecar essa trajetória, mantiver essa trajetória, a gente vai chegar lá em 2023 com 100% do PIB, e isso significa gastar mais com juros no futuro. Outros debatedores pediram a retomada do crescimento econômico e alertaram para o peso das mudanças
e a injustiça da reforma previdenciária em debate na Câmara. Quando o setor econômico é chamado a dar alguma contribuição para o ajuste fiscal, rapidamente essas medidas são retiradas e concentra-se o impacto sobre os trabalhadores, sobre os mais pobres. A prejudicialidade dessa reforma ela não começou a bater a porta ainda. E quando começar a bater a porta, quando começar a tiver aí o seu benefício reduzido, começar a perder o seu poder de compra, poder aquisitivo, a população brasileira vai sentir, o trabalhador vai sentir, e isso nos preocupa muito, porque quando chega esse momento, já será um momento de desespero. É crescimento do PIB, crescimento econômico, é isso que vai se gerar emprego. E do nosso olhar, né, o que a gente está vendo são políticas, né, contracionistas, né, endurecer regras de aposentadoria, diminuição de benefício, atingindo principalmente, para economizar 1 trilhão, tem de atingir a massa. A troca da bandeira do mastro da Praça dos Três Poderes está no calendário turístico de Brasília há quase 5 décadas. A solenidade ocorre sempre no primeiro domingo do mês e atrai muita gente. Agora, o Congresso se junta ao evento, promovendo o turismo cívico e atividades culturais, como o programa Jovem Senador e o E-Cidadania, a participação direta do cidadão no Legislativo. É fácil ser feliz em um dia ensolarado. Mesmo no frio da seca, o passeio na praça é agradável. Em dia de troca da bandeira, então, tudo fica mais colorido e musical. O evento, que antes era uma solenidade redundantemente solene, agora, além dos tradicionais militares ordenados em fila e dos vendedores de souvenir e pipoca, tem pula-pula, pebolim e banda de rock. A proposta do governo do DF é retomar o turismo cívico, que já foi forte na capital. O objetivo é fazer com que não só a cerimônia do hasteamento, que por si só já é uma cerimônia maravilhosa, mas que nós tenhamos, antes e depois da cerimônia do hasteamento, uma série de atividades que são recreativas para as crianças, para as famílias e especialmente para os turistas. A Praça dos Três Poderes é o símbolo da capital por excelência e uma aula de história. A obra representa um projeto de Brasil moderno que, sob o engenho político de Juscelino Kubitschek, uniu o urbanismo, a arquitetura e a engenharia de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com quase 70 anos, a praça ilumina os olhos de quem a visita. Primeira vez que eu venho nessa troca da bandeira, eu aproveitei para tirar a bike da garagem e pedalar e aproveitar esse dia bonito que está hoje. O mastro da bandeira veio 12 anos depois da inauguração da capital, já no auge da ditadura militar. O projeto é do também carioca Sérgio Bernardes, arquiteto modernista especializado em grandes estruturas de aço. A obra gigantesca, com quase 100 metros de altura, faz com que a bandeira de 90 quilos e 300 metros quadrados paire acima de tudo na praça. A festa da troca, com hino entoado por centenas de soldados e banda, estimula os sentidos dos visitantes. Não importa que eles nem falem português. É uma cerimônia muito bonita, com desfiles e policiais. Todos estão sorrindo e isso é muito legal. E tem gente daqui que já transformou a vinda à praça em atividade regular. Todo domingo a gente tenta participar desse evento, da cerimônia. É muito bom. Todo mês a troca da bandeira é o mote do passeio, mas nunca é igual. Às vezes o pano enrola e o pavilhão prende e rasga. Vai do vento. De frente para a bandeira está o Congresso. A Casa dos Representantes do Povo agora também vai à praça, chamar os cidadãos para entrarem em seus salões e participar de atividades como os programas E-Cidadania, onde todo brasileiro pode apresentar uma proposta de lei, e o Jovem Senador, projeto que estimula os jovens do ensino médio a refletirem sobre a vida política do país. Na praça, agora todo primeiro domingo do mês, as equipes da Câmara e do Senado fazem um corpo a corpo com os visitantes num processo de educação para a cidadania. A gente quer mostrar que o parlamento está cada vez mais interessado em estar próximo do cidadão e para promover o civismo. A iniciativa do Congresso Nacional de vir para onde as pessoas estão para mostrar que a gente tem interesse em trazer as pessoas para dentro desse lugar que é delas, que é o Congresso Nacional.
Aumento de até 7% no PIB brasileiro em 15 anos, menos barreiras comerciais, produtos de maior qualidade a preços mais baixos, cooperação em áreas estratégicas, mais investimentos diretos, destravamento de outras parcerias comerciais. E não para por aí. As vantagens do acordo entre Mercosul e União Europeia impressionam. Mas será que o Brasil sai mesmo ganhando com esse tratado? Confira na reportagem. A reação inicial foi de euforia. Afinal, hoje, apenas 24% das exportações brasileiras entram livres de tributos na União Europeia. Com o acordo, mais de 90% do que os europeus compram do Mercosul terá tarifa zero. Isso em até 10 anos. A expectativa é muito positiva. Penso que foi um gol de placa que o nosso governo conseguiu e, assim sendo, nós estamos ansiosos para poder logo passar essa etapa e fazer com que isso possa chegar na ponta da população brasileira, gerando desenvolvimento, emprego e renda para a nossa gente. Saímos ganhando no que se refere à acessibilidade de nossos produtos na agroindústria e na indústria, né, que tinham restrições significativas dentro do mercado europeu. Além da chance de participar de um mercado gigantesco, receber produtos mais sofisticados, muito mais baratos, que beneficiará enormemente a população, receber insumos mais baratos também, que beneficiarão produtos fabricados no Brasil, e ainda vamos ter como consequência, por causa da maior competição, um aumento da produtividade, que é a palavra-chave para o crescimento da economia no Brasil. Só a sinalização de que o Brasil tem sim a expectativa de se abrir para o mundo é uma sinalização muito importante para os agentes econômicos como um todo, né? Então isso pode sim atrair investimento, isso pode sim gerar mais riqueza no Brasil de imediato. Mas não demorou a surgirem os primeiros questionamentos. Os produtores são extremamente eficientes. Agora, essa carga tributária que tem sobre os combustíveis, por exemplo, ou sobre os alimentos, é o que torna o nosso produtor com pouca competitividade. Então, essa é uma preocupação que nós temos quando nós formos abrir esse mercado com o Mercosul e a União Europeia. Uma das principais preocupações é o impacto dessa abertura na indústria nacional. É que, normalmente, a derrubada de tarifas deixa vulnerável setores da economia interna menos competitivos no nível global. Temos que tomar muito cuidado, porque uma abertura descontrolada, uma abertura sem pensar na indústria nacional, o tiro também pode sair pela culatra. É possível que o setor agrícola, o setor pecuário tenham benefícios maiores, não é? Mas eu acredito que todos aqueles setores da área industrial, do desenvolvimento de ciência e tecnologia, de medicamentos e outras áreas onde o Brasil hoje tem destaque também, tendem a ser não beneficiados por esse acordo, favorecendo muito mais a indústria dos países europeus. Como a nossa indústria ela vem por um processo de diminuição da sua atividade, nós precisamos avaliar o impacto disso no processo constante e permanente de desindustrialização do Brasil. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, no curto prazo, as empresas brasileiras vão ser beneficiadas graças à redução das tarifas de exportação. Agora, no longo prazo, o futuro do setor depende de algumas reformas. A tributária é considerada crucial. Por isso é que nós estamos aprovando uma série de medidas como desburocratização, simplificação, reforma tributária, tudo isso está feito exatamente para garantir mais competitividade, para que o Brasil possa entrar bem mesmo com relação à exportação. Sem o acordo, nós já estamos observando o fechamento de indústrias, a saída de indústrias no campo automotivo, e o acordo e os reflexos do acordo ao longo da sua implementação, acredito que coloca uma pressão ainda maior sobre aqueles segmentos, sobre aqueles setores industriais com pouca produtividade, com pouca competitividade. A perspectiva nesse caso é ruim. E tem ainda a questão ambiental. O presidente francês cobra a aplicação dos compromissos do Brasil com o meio ambiente.
Emmanuel Macron também quer preservar o setor agrícola da França da entrada maciça de produtos sul-americanos. O Brasil está com esse comportamento negacionista permitindo desmatamento, ele está ampliando e autorizando a proliferação de utilização de agrotóxicos. Eles vão boicotar o Brasil, inclusive no setor econômico, para comprar, porque ninguém vai querer comprar do Brasil com 239 autorizações de registro de agrotóxicos só esse ano. Na nossa entrevista de hoje, o senador Isalci Lucas fala da importância das parcerias na inovação tecnológica e sobre os objetivos da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia. Olá! A Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação faz 10 anos. Os desafios são grandes e nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, o senhor assumiu a presidência da Frente Parlamentar, né? E o senhor já havia apresentado um requerimento para viabilizar a atuação dela no Senado também, né? As frentes parlamentares são tradicionalmente mais atuantes na Câmara dos Deputados, né? O que vai mudar agora? Bem, nós agora constituímos uma frente mista, né? Câmara e Senado. E é uma frente bastante atuante, né? Nós conseguimos avançar muito nessa área, exatamente pela experiência que tive como secretário por 2 mandatos. De Ciência e Tecnologia, né? Aqui no Distrito Federal. Então, pude sentir os gargalos todos, né? De inovação, de fazer pesquisa no Brasil. E fui vice-presidente do CONSECT também, que é Conselho de Secretários. Então, a gente pôde sentir na pele, né, as dificuldades de fazer pesquisa, as dificuldades da legislação. Então, ouvindo todo o setor empresarial, o setor da academia, o Instituto de Pesquisa, as fundações de amparo à pesquisa, as universidades. Então, a gente conseguiu praticamente inovar tudo, né? Colocar a inovação na Constituição, que é a Emenda Constitucional 85, que a gente conseguiu colocar na Constituição. O senhor foi o relator? Foi, né? A gente conseguiu inovar, colocar, que não tinha, e avançamos. Hoje, realmente, o marco regulatório alterou muito a legislação anterior, que praticamente inviabilizava qualquer pesquisa ou participação dos pesquisadores, né, junto com as empresas, e não se faz inovação que não seja através das empresas. Então, ficou ainda alguns gargalos que nós vamos começar agora a discutir. Nós temos sérios problemas, né, que é a questão dos recursos, né? O nosso orçamento hoje é igual a 15 anos atrás, então houve muitos cortes, mas além de corte, a preocupação nossa é a questão da regularidade dos recursos. Não adianta um ano ter muito recurso, no outro ano não ter recurso. Porque a pesquisa precisa de continuidade. Precisa de continuidade, né? Então a gente não pode sofrer contingenciamento. Então esse é um grande desafio. A primeira reunião nossa agora será para a discussão dos recursos humanos. Nós temos também um sério problema de pessoal, de pesquisadores. Formação de pesquisadores? Pesquisadores nos institutos, né, nas instituições de pesquisa. Né? Tem muitos já com idade avançada que estão prontos para aposentar. E ciência e tecnologia, você não simplesmente faz um concurso e contrata. Não, você tem que ter toda uma transição, né? Os pesquisadores experientes que vão se aposentar, eles têm todo um know-how que podem transferir para os novos. Então, não dá para fazer uma mudança radical, mas tem uma deficiência muito grande. Esse é um gargalo forte, né, na questão dos recursos humanos. A popularização da ciência, ontem mesmo o ministro, né, pôde falar isso, e é verdade. O que falta realmente hoje no marco regulatório de ciência e tecnologia é popularizar. As pessoas precisam entender que em tudo que existe, você tem pesquisa, você tem tecnologia, você tem inovação, né? Eu me lembro muito bem, minha mãe, quando fazia sabão lá na roça, né? Pegava aquela gordura de porco usada e botava aquilo lá, virava sabão, né? Agora não, você tem sabonete, tem uma série de ingredientes. A inovação é isso. Então, a ciência está na vida, né, cotidiana, mas as pessoas ainda não valorizam a ciência exatamente por não perceber onde é que ela está inserida, vamos dizer assim. Então, a gente precisa popularizar numa linguagem simples, que às vezes as pessoas falam de uma forma muito complexa, as pessoas não entendem, né? Então, o Brasil tem como avançar muito, né, na área de fármacos, biotecnologia, nanotecnologia, e o marco regulatório já está bastante avançado, mas ainda tem que desburocratizar, né? A lei é de 2016, né, senador? 2016. O marco regulatório da ciência e tecnologia. E ela já está desatualizada? Não é que já está atualizado. Ficaram algumas pendências, né? Nós temos, por exemplo,
a questão das patentes, que hoje ainda é uma novela, demora muito, né? Eu estava agora no seminário, né, da indústria farmacêutica, né? A Anvisa leva 3 anos para aprovar um produto. Hoje, a inovação é diária, né? A cada minuto você está inovando, está mudando. Então, e a mudança não dá para você esperar 3 anos para ter uma licença de um medicamento. Né? A mudança desses prazos passa pela legislação federal? Sim, passa tudo, né? É simplificação, né? Por exemplo, para você ter ideia, quando eu fui secretário a primeira vez, num projeto de pesquisa, se o pesquisador colocasse lá um reagente e durante a pesquisa ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele poderia ser punido, não ter mais recursos, porque ele mudou o reagente. Então, no Brasil, se valoriza muito a burocracia, enquanto se o cara fizer tudo certinho, não tiver resultado nenhum, ele está apto a receber mais recursos. Então, a gente não valoriza o mérito, né, o resultado. A gente só quer cumprir a burocracia, uma questão cultural. Então, isso nós já mudamos. Pra você ter ideia, nas universidades, o que valoriza o pesquisador para aumentar o plano de carreira, para aumentar o salário, não é a pesquisa aplicada, é artigo científico. Então, por isso que o Brasil hoje é o 13º país em artigo científico. Mas em transformar este conhecimento em patente, em geração de emprego e renda, na prática, botar isso para funcionar, nós estamos no fim da fila. Ou até a relevância mesmo desses artigos, né, senador? Que eles copiam. Que é medido pelas citações dos artigos em outros artigos. Mas a academia hoje ela valoriza isso, só o artigo. Então basta o pesquisador fazer o artigo, ele está apto a progredir na carreira. Né? Agora, se esse conhecimento vai para a vida prática, o mundo real, não tem nenhum valor. Então a gente está mudando isso. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo um trabalho que é o Centro de Desenvolvimento Regional, né, que é exatamente pegar todo o conhecimento que nós já temos, não só do Brasil, mas na rede mundial de conhecimento. Nós temos muito conhecimento. Isso no Distrito Federal? Não, é uma política nacional que nós estamos implementando. O Distrito Federal é um piloto, como Itapeva em São Paulo, como Campina Grande e Campanha no Rio Grande do Sul. São 4 pilotos que nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido. Nós temos hoje mais de 1.500 universidades, campos universitários. Então, nós queremos pegar essas universidades, pegar todo esse conhecimento científico que tem e transformar isso em geração de emprego e renda no município, inclusive fixando os jovens, né, que hoje a meninada se forma no interior, vai todo mundo para a capital. Então, nós queremos, por município, estudar a vocação de cada cidade, cada município, fixar os jovens, dando a ele, mostrando a ele o conhecimento, a inovação, para exatamente gerar emprego e renda. Isso é muito diferente do que acontece hoje, senador? Totalmente. Hoje nós não temos aí... Primeiro, o país não tem essa tradição de planejamento. Isso é um sério problema. Acho que o único que fez o último planejamento foi o JK, né, que construiu o Brasil em 3 anos e meio. Hoje você não tira um habite aqui em 3 anos e meio. Né? Então é muita burocracia. Nós temos que eliminar a burocracia. Há um programa, tem medidas provisórias aí, já 2... para fazer a liberdade econômica, para simplificar, acabar com a burocracia, para simplificar as coisas. Nós precisamos, não tem sentido, né, essa questão do carimbo mais, a gente ficar esperando 6 meses. Né? Hoje o que acontece? Você quer abrir uma empresa, né, você aluga um imóvel, aí você dá a entrada, aí o cara, aí não tem habites, aí você já pagou o aluguel, quando você vai montar a empresa, já quebrou. Então, a gente tem que simplificar isso, né, porque hoje os empreendedores, né, gastam 80% da energia deles com burocracia e 20% na atividade principal. Por isso nós estamos investindo agora em startups, né, para que os jovens tenham oportunidade de gastar o seu tempo, né, investir seu tempo naquilo que é o principal, no objeto, e não na atividade de meio, que é a burocracia. E na prática, como é a atuação da Frente Parlamentar? Bem, e esse foi o sucesso. Primeiro, suprapartidário. Não dá para colocar ideologia ou questão partidária na frente. Então, o partido nosso é o Partido da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso começa por aí. Segundo, nós praticamente fazíamos reuniões de 15 em 15 dias. Quero continuar a manter um calendário bastante... Porque são muitos problemas. Né? Então, a gente precisa debater os problemas e tentar amenizar e resolvê-los, né? Facilitando o marco regulatório, porque cabe ao Senado e à Câmara, o Congresso, produzir instrumentos para facilitar o dia a dia da sociedade. Então, essas discussões que a gente faz, a gente busca, então, conversar com todo mundo, né, a sociedade civil organizada, o setor empresarial, a academia, e buscar o entendimento, porque a gente só vai conseguir sucesso
se a gente tivesse a tríplice hélice, né? Governo, academia e empresa. Os três têm que estar na mesma direção e contribuindo para o progresso do nosso país. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.